No coração de um Brasil esquecido pelo tempo, onde o verde esmeralda da Mata Atlântica se encontra com a melancolia das fazendas centenárias, erguia-se uma mansão. Suas paredes de pedra, corroídas pelo orvalho da manhã e banhadas pelo sol escaldante da tarde, guardavam segredos tão antigos quanto as árvores que a cercavam. A câmera deslizava suavemente pelos salões imponentes, pelos corredores que pareciam não ter fim, até se fixar em um retrato. Não era uma obra-prima de um mestre renascentista, mas uma tela empoeirada, exibindo o rosto de uma mulher. Seus olhos, de um azul profundo e inquietante, pareciam seguir cada movimento. Sua coroa de cachos escuros emoldurava um sorriso enigmático que se desvanecia com o tempo, como se ela fosse feita de névoa e memórias. Quem seria essa mulher? Que mistérios ela guardava em seu olhar, e como seu destino se entrelaçaria com a vida daquele que habitava essa fortaleza de luxo e solidão? Essa era a residência de Arthur, um nome que, no universo corporativo de São Paulo, ecoava com um misto de respeito e temor. Aos 40 e poucos anos, Arthur era um empresário bilionário, um self-made man que construiu um império a partir do nada. Ou, mais precisamente, a partir do vazio que preenchia sua própria existência. A vida, para ele, parecia ter sido uma sucessão de golpes e perdas, transformando-o num homem de frieza calculada, com um coração blindado por cicatrizes invisíveis. Sua mansão, um monumento à sua fortuna, estava isolada no interior do estado, erguida sobre as ruínas da antiga fazenda de sua família. Não era apenas uma casa, era uma fortaleza. Um refúgio do mundo exterior, onde o passado nebuloso parecia se materializar em cada sombra, em cada estalido da madeira antiga. A mansão em si era um labirinto, um testamento ao luxo ostensivo, mas desprovida de vida real, salões vazios, bibliotecas repletas de livros intocados, jardins meticulosamente cuidados, mas sem risadas de crianças. Arthur passava seus dias numa rotina incessante de trabalho, mergulhado em planilhas e reuniões online, sempre entre a opulência silenciosa e a solidão esmagadora. Pouquíssimos funcionários tinham acesso àquele santuário particular, e a rotatividade era alta, pois poucos suportavam o silêncio pesado e o olhar distante do patrão. A vida ali era uma orquestra sem maestro, tocando uma melodia inaudível de melancolia e grandiosidade. Foi nesse cenário de quietude perpétua que a discrição foi quebrada, não por um evento grandioso, mas pela chegada de uma nova faxineira. Dona Celeste, uma mulher simples e de idade avançada, com rugas que contavam histórias de uma vida inteira de trabalho árduo, carregava em si uma perspicácia incomum. Seus olhos, embora cansados, tinham um brilho de curiosidade e bondade que raramente se via naquelas paredes. Ela havia trabalhado em inúmeras casas tradicionais da região, conhecia os segredos e as fofocas de diversas famílias influentes e trazia consigo a sabedoria das pessoas que observam muito e falam pouco. Para Arthur, ela era apenas mais uma contratada, vista inicialmente com a mesma desconfiança gélida que ele dedicava a quase todos que ousavam cruzar seu caminho. Ele mal sabia que aquela mulher simples viria a ser a chave para desvendar o maior mistério de sua vida. Para não perder o desenrolar emocionante dessa história que mal começou e desvendar os segredos que as paredes desta mansão guardam, toque agora no botão de inscrição. A revelação está apenas começando e você não vai querer perder um único capítulo. Dona Celeste, com seu olhar aguçado e anos de experiência em lares abastados, começou a notar os detalhes que escapavam à maioria. Enquanto limpava os longos corredores da mansão, seus olhos curiosos se fixavam em um retrato empoeirado, quase escondido em um canto esquecido. Era uma jovem mulher, de beleza singular e um olhar que parecia carregar uma profunda melancolia. Algo naquele semblante despertou uma lembrança distante em Celeste, uma pontada de reconhecimento que a deixou inquieta. A imagem, quase esquecida, contrastava com o luxo opulento do restante da casa, como se fosse um segredo que o tempo tentava apagar. A semelhança da mulher do retrato com uma figura de seu próprio passado, uma velha conhecida que ela não via há décadas, começou a atormentá-la. Era uma sensação incômoda, um fio solto que sua mente tentava desesperadamente amarrar.
Contudo, Dona Celeste hesitou em abordar Arthur. Conhecia a fama do bilionário, sua postura distante e a aura de mistério que o envolvia. Qualquer tentativa de questionamento parecia uma intrusão, algo que poderia irritar o patrão e, talvez, custar-lhe o emprego. Ela sabia que a cautela era sua maior aliada naquele ambiente. Arthur, por sua vez, continuava sua rotina de trabalho. Mergulhado em números, reuniões e decisões de negócios, ele permanecia alheio às observações da nova faxineira. A opulência da mansão era apenas um cenário para sua mente sempre ocupada. No entanto, apesar de todo o seu sucesso material, Arthur era atormentado por pesadelos recorrentes, imagens fragmentadas de um incêndio, vozes distorcidas e uma sensação de vazio profundo o perseguiam nas noites silenciosas. Ele atribuía isso ao estresse, à solidão, nunca imaginando que por trás daquelas visões poderia haver uma verdade dolorosa esperando para ser descoberta. A mansão, com toda a sua grandiosidade, era também uma prisão de memórias não resolvidas. A curiosidade de Celeste, entretanto, era mais forte que seu medo. Decidida a desvendar o mistério que o retrato representava, ela começou sua própria investigação silenciosa. Durante seus turnos de limpeza, seus olhos passavam cuidadosamente por cada estante de livros, cada escrivaninha antiga, cada caixa empoeirada nos sótãos e depósitos. Ela procurava por correspondências antigas, diários esquecidos, fotografias que pudessem oferecer uma pista, algo que ligasse a mulher do retrato à história daquela família. Em uma tarde em que Arthur estava ausente, Celeste se aventurou na vasta biblioteca, um lugar pouco frequentado por qualquer um. Entre pilhas de livros antigos e documentos comerciais, ela encontrou uma caixa de madeira bem escondida sob alguns mapas desatualizados. Dentro, havia papéis amarelados pelo tempo, documentos da antiga fazenda da família de Arthur. Eram registros de propriedades, contratos e, o mais importante, recortes de jornais antigos. Com as mãos trêmulas, ela folheou os papéis. E ali, entre as linhas desbotadas, ela encontrou as primeiras pistas que confirmavam suas suspeitas mais estranhas. Os artigos falavam de um incêndio trágico que consumira a antiga fazenda há muitos anos. Relatavam a perda da matriarca da família, a mãe de Arthur, dada como morta nas chamas. A história oficial contava que Arthur, ainda criança, havia sido resgatado e criado por um parente distante, o irmão de seu pai, Elias. Mas algo na redação dos artigos, a maneira como os fatos eram apresentados, parecia apressado, quase fabricado. A intuição de Celeste gritava que havia mais por trás daquela tragédia. O olhar da mulher no retrato e as informações dos jornais começavam a tecer uma narrativa muito diferente daquela que Arthur conhecia. A semente da dúvida, plantada pelo retrato, agora começava a germinar com força, impelindo Celeste a ir mais fundo. O pai de Arthur, Elias, havia forjado a narrativa da morte da esposa de forma meticulosa e cruel. Ele era um homem de posses, mas, acima de tudo, um homem de controle. Sua fortuna era grande, mas seu desejo por poder e por livrar-se de qualquer estorvo que pudesse manchar sua reputação ou diminuir seu império era ainda maior. Elias, com sua figura imponente e voz grave, sempre incutiu em Arthur o terror do que ele chamava de fraquezas e o perigo de sentimentalismos. Ele era um mestre na manipulação. E a história do trágico incêndio que levara a mãe de Arthur era uma de suas maiores obras, um teatro bem encenado para os olhos da sociedade e para o próprio filho. Para Elias, a mãe de Arthur era apenas mais um ativo que, uma vez que não servia mais aos seus propósitos, poderia ser descartado e substituído por uma narrativa mais conveniente. Ele havia construído uma muralha de mentiras tão sólida que ninguém jamais ousara questioná-la, muito menos o próprio Arthur. Dona Celeste, contudo, não se deixava intimidar por muralhas. Com um olhar determinado e o retrato em mãos, ela esperou o momento certo para confrontar Arthur. Ele estava em seu vasto escritório, debruçado sobre gráficos e relatórios financeiros, a personificação de sua existência reclusa e metódica. Celeste adentrou o cômodo, o coração batendo forte, mas a convicção ainda mais forte. Ela colocou o retrato sobre a mesa de mogno, deslizando-o até parar bem à frente de Arthur. "Senhor Arthur",
Começou ela, a voz firme. Precisamos conversar sobre sua mãe. Arthur ergueu os olhos, irritado pela interrupção e pela ousadia da faxineira. Seus olhos gélidos encontraram a imagem da jovem mulher. A princípio, Arthur reagiu com fúria e incredulidade. Dona Celeste, o que significa isso? Minha mãe faleceu num incêndio há décadas. Não há nada para conversar sobre ela, muito menos com a senhora. Ele desprezou a ideia, chamando-a de superstição de gente simples e exigindo que ela voltasse ao seu trabalho. No entanto, enquanto tentava afastar o retrato, o olhar familiar da mulher na fotografia o perturbou de uma forma que ele não conseguia explicar. Uma pontada no peito, uma sensação de déjà vu, uma memória distante que parecia querer emergir de um abismo profundo. A raiva era uma couraça para o desconforto que aquelas feições despertavam nele. Arthur, em sua negação, tentou descartar as evidências que Celeste cuidadosamente juntou. Ela apresentou documentos antigos, pequenos pedaços de um quebra-cabeça que, juntos, formavam uma imagem perturbadora, registros de propriedade que não batiam, anotações de Elias em diários que ela havia encontrado e até mesmo um certificado de óbito que parecia ter inconsistências notáveis. Ele balançou a cabeça, descrente, mas a insistência e a sinceridade de Celeste, seus olhos marejados e sua voz embargada pela emoção, começaram a fazer a couraça de Arthur rachar. Senhor Arthur, eu juro que tenho uma sensação, um pressentimento. Sua mãe, eu a conheci, ou uma mulher muito parecida com ela, e ela está viva. A semente da dúvida foi plantada, profunda e dolorosa, em seu coração endurecido. A decisão de Arthur veio após uma longa noite de insônia, onde a imagem do retrato e as palavras de Celeste se repetiram em sua mente sem parar. Ele tentou racionalizar, convencer-se de que era apenas uma fantasia da velha faxineira, mas a verdade é que a ideia de sua mãe viva, de que sua infância dolorosa poderia ter sido construída sobre uma farsa, mexia profundamente com ele. Na manhã seguinte, chamou Celeste ao escritório. Seu tom era mais brando, embora ainda carregado de sua habitual seriedade. Dona Celeste, ele disse, seus olhos fixos nos dela. Eu não acredito em suas suposições, mas, por motivos pessoais e somente por curiosidade, eu a permito continuar suas investigações, mas com uma condição: total discrição. Ninguém mais pode saber disso. Ninguém. A dúvida havia se transformado em uma pequena chama e Arthur, contra sua vontade, estava disposto a arriscar tudo para descobrir se, de fato, a história de sua vida havia sido uma mentira. A busca pela verdade, antes impensável, havia começado. A partir daquele dia, Arthur e Dona Celeste iniciaram uma investigação conjunta, discreta e meticulosa. A mansão, antes um refúgio da solidão de Arthur, transformou-se em um quartel-general de mistério. Celeste, com sua rede de contatos antiga e vasta na pequena cidade, começou a sondar velhos conhecidos da família, ex-funcionários da fazenda e até mesmo vizinhos mais idosos que pudessem ter memórias do incêndio e dos acontecimentos subsequentes. A sabedoria popular e as fofocas antigas, muitas vezes desprezadas pelos ricos, revelavam-se uma mina de ouro de informações fragmentadas. Enquanto isso, Arthur, utilizando seus vastos recursos e sua aversão a meias medidas, contratou um investigador particular renomado, especialista em casos de desaparecimento e fraudes históricas. A ordem era clara: discrição absoluta e resultados rápidos. O investigador, um homem silencioso e observador chamado Dr. Mendes, mergulhou nos arquivos públicos e privados, desenterrando registros médicos antigos, certidões de óbito arquivadas e depoimentos policiais da época do suposto incêndio na fazenda. As descobertas iniciaram uma verdadeira avalanche de revelações. Dr. Mendes logo apontou as inconsistências gritantes. O laudo do incêndio, superficial e apressado, continha brechas e omissões flagrantes. Registros de propriedade haviam sido alterados de forma suspeita logo após a data da suposta morte de Helena, a mãe de Arthur. A história oficial contada por Elias e aceita sem questionamentos pela pequena comunidade começou a se desintegrar sob o escrutínio profissional. Arthur sentiu um calafrio na espinha a cada novo relatório que recebia.
A verdade sobre seu pai, Elias, emerge de forma ainda mais sombria do que ele imaginara. Elias não era apenas um homem autoritário, era um manipulador frio e calculista, obcecado por dinheiro e controle. Seus motivos financeiros para sumir com a mãe de Arthur tornaram-se alarmantemente claros. Helena possuía uma parte significativa da fazenda por herança, e sua morte garantiria a Elias o controle total dos bens, evitando um divórcio que poderia dilapidar sua fortuna. Enquanto o Dr. Mendes avançava nas provas documentais, Dona Celeste, com seu toque mais humano, descobria novas pistas valiosas. Através de uma tia-avó de uma antiga cozinheira da fazenda, ela soube de um segredo sussurrado por anos. Helena, antes do incêndio, mantinha um relacionamento amoroso secreto com um vizinho, um homem bom e trabalhador, muito diferente do tirano Elias. O romance era proibido, mais intenso, e muitos acreditavam que Helena planejava fugir com ele. Essa informação acendeu uma nova esperança. Seria possível que Helena não tivesse morrido no incêndio, mas sim aproveitado a confusão para encenar sua própria morte e escapar com o homem que amava? A ideia era audaciosa, quase romântica, mas incrivelmente plausível. A busca por esse vizinho começou. Seu nome era Rafael. O Dr. Mendes conseguiu rastrear alguns parentes distantes de Rafael em uma cidade próxima. Um desses parentes, já idoso e confinado à cama, relutantemente revelou que Rafael havia desaparecido da região pouco depois do incêndio, levando consigo apenas o essencial. Ele era um homem íntegro, que jamais abandonaria sua família sem um bom motivo. A velha parente, fragilizada, entregou a Celeste uma caixa empoeirada de fotografias antigas. Entre elas, no fundo, embrulhada em um lenço de seda desbotado, estava uma imagem que fez o coração de Arthur disparar. Era Helena e Rafael, de mãos dadas, sorrindo, em um pequeno cais à beira de um lago. A foto não era notável por si só, mas sua data, inscrita no verso com uma caligrafia delicada, era estarrecedora: 3 meses. Após a data oficial do incêndio. Era a primeira prova concreta, irrefutável. Helena poderia estar viva. A chama da dúvida havia se transformado em um incêndio de esperança, devorando as cinzas de um passado fabricado. A mãe que Arthur acreditava ter perdido poderia ainda existir em algum lugar, vivendo uma vida que ele nunca soube que era possível. A busca, agora com a aprovação relutante de Arthur, intensificou-se, transformando-se em uma jornada sinuosa que os levaria muito além dos portões da mansão. Arthur, com sua vasta rede de contatos e recursos financeiros ilimitados, e Celeste, com seu conhecimento íntimo da região e sua sensibilidade para os detalhes, formavam uma equipe improvável, mas eficaz. Eles começaram a seguir uma trilha de indícios, pequenos fragmentos de informação que Celeste havia reunido e que o investigador particular de Arthur estava diligentemente expandindo. A cada nova pista, a esperança e a ansiedade de Arthur cresciam. A primeira parada foi em cidades vizinhas, vilarejos que antes faziam parte do circuito comercial da antiga fazenda da família de Arthur. Eles visitaram feirantes aposentados, antigos funcionários que haviam trabalhado para Elias, até mesmo o neto do antigo médico da família. Muitos se mostravam arredios, suas memórias turvas ou convenientemente esquecidas. Aqueles que se lembravam de Helena, a mãe de Arthur, o faziam com uma ponta de melancolia. A descrição dela era sempre a mesma: uma mulher gentil, sonhadora, mas com um espírito indomável que parecia não se encaixar na rigidez imposta por Elias. O caminho estava repleto de obstáculos e perigos. Velhos segredos, há muito tempo enterrados sob o manto do tempo e do medo, começaram a vir à tona. Algumas pessoas que Elias havia manipulado ou subornado para manter seu segredo ainda viviam nas proximidades. Eles reagiam com hostilidade ou silêncio a qualquer menção ao nome de Helena, temendo as repercussões de reviver um passado que acreditavam estar morto e sepultado. Arthur, no entanto, não se deixaria intimidar. A cada porta fechada, a cada olhar evasivo, a determinação de encontrar sua mãe apenas aumentava. Celeste, com sua paciência e sua capacidade de inspirar confiança, muitas vezes conseguia desatar línguas onde a imposição de Arthur falhava.
Ela lembrava aos mais velhos da bondade de Helena, das pequenas gentilezas que ela oferecia, e essas memórias eram suficientes para que alguns deles começassem a falar. Foi assim que a verdade por trás do desaparecimento de Helena começou a desvendar-se em toda a sua complexidade. A história que emergiu era uma trama dolorosa de abuso emocional e controle. Helena, cansada das manipulações de Elias, de sua crueldade velada e do ambiente tóxico que ele criava, havia planejado sua fuga anos antes do incêndio. Ela tinha um relacionamento amoroso secreto com um vizinho, um homem bom e honesto, que a apoiava e a amava. Juntos, e com a ajuda de algumas pessoas leais, eles arquitetaram a simulação da morte. O incêndio na fazenda não foi uma tragédia aleatória, mas uma encenação meticulosamente planejada para que Elias acreditasse que ela se fora, deixando-a livre para desaparecer com seu amado e proteger seu filho de um pai que a estava sufocando. A simulação da morte foi uma medida desesperada, a única forma que ela encontrou para que Elias a deixasse em paz. A jornada de Helena após a fuga foi descrita como uma odisseia de coragem e resiliência. Ela lutou para reconstruir uma vida longe da sombra de Elias, sempre com o coração apertado pela distância de seu filho. Ela e o vizinho, seu grande amor e cúmplice na fuga, se mudaram para longe, buscando o anonimato e a paz. Eles trabalharam duro, construindo juntos um novo lar, mas a imagem de Arthur, ainda criança, nunca a abandonou. Ela guardava a esperança secreta de um dia poder reencontrá-lo, de explicar os motivos por trás de sua decisão dolorosa. As pessoas que os ajudaram confirmaram que Helena frequentemente perguntava sobre Arthur, sempre de longe, sem se aproximar para não comprometer o pacto de silêncio e segurança. A pista decisiva surgiu inesperadamente. Em uma das visitas a um antigo amigo de Helena, um senhor já muito idoso e adoentado, ele entregou a Celeste uma caixa empoeirada. Dentro, entre cartas antigas e fotografias amareladas, havia uma carta antiga de Helena, endereçada a esse amigo, datada de poucos meses após o suposto incêndio. A caligrafia era elegante, mas um pouco tremida, revelando a emoção que ela devia sentir ao escrevê-la. Na carta, Helena falava sobre a dor da separação, mas também sobre a esperança de um futuro. Ela mencionava um desejo antigo, um sonho acalentado por anos, viver em uma pequena cidade do litoral sul de São Paulo, onde ela sempre quis ter uma pequena livraria, um refúgio de paz e conhecimento. Aquela era a Champollion, a peça final do quebra-cabeça, o mapa para o reencontro que Arthur havia esperado por toda a sua vida, sem saber. A pequena cidade litorânea pulsava com a calmaria típica das manhãs de sol, um contraste gritante com a tensão que Arthur e Celeste carregavam. O cheiro de maresia e café fresco envolvia as ruas estreitas, enquanto eles seguiam as indicações dadas pela velha carta de Helena. A pista era vaga, mencionando uma pequena livraria aconchegante, mas era a única que tinham. Percorreram a rua principal, os olhos de Celeste mais aguçados para detalhes, enquanto Arthur, em sua busca, sentia o coração acelerar a cada esquina virada. A esperança, há muito tempo adormecida, estava agora vívida e implacável em seu peito. Finalmente, em um pequeno beco, escondida entre uma padaria e uma loja de artesanato, surgiu uma fachada singela de madeira, adornada com floreiras coloridas e um letreiro manuscrito que dizia Páginas do Mar. Era exatamente como Helena havia descrito. Aconchegante, convidativa, um refúgio para amantes de livros. O peito de Arthur se apertou, o ar parecia rarear. Era ali, ele sabia. Uma mistura avassaladora de nervosismo e uma estranha euforia tomou conta dele. Aquele era o momento que definiria sua vida, para o bem ou para o mal. A conclusão de uma jornada iniciada em segredos e mentiras. Com as mãos suando, Arthur abriu a porta de madeira, destravando um pequeno sino que anunciou a entrada. O aroma de papel envelhecido e café recém-passado envolveu-os, familiar e acolhedor. Em meio às estantes repletas de livros, uma silhueta feminina se movia lentamente, arrumando volumes com delicadeza. Era uma mulher idosa, de cabelos grisalhos presos num coque baixo,
E embora o tempo tivesse marcado seu rosto com rugas, seus movimentos e a maneira como ela acariciava os livros eram de uma graça que tocou Arthur profundamente. Ele sentiu um calor conhecido no peito, um reconhecimento instintivo. Seus olhos, no entanto, ainda não tinham encontrado os dela. Foi Dona Celeste quem quebrou o silêncio respeitoso. Sua voz, antes hesitante, agora ressoava com uma força que Arthur nunca vira. Dona Laura! Chamou ela, a voz embargada pela emoção. A mulher se virou lentamente. O olhar sereno ainda não havia percebido a intensidade do momento. Seus olhos, de um tom castanho profundo que Arthur conhecia tão bem dos seus próprios reflexos no espelho, fixaram-se primeiro em Celeste. Depois deslizaram para Arthur. 1 segundo, 2, 3. O ar na livraria parecia paralisar. O mundo exterior deixou de existir. Arthur, então, num gesto quase automático, puxou do bolso interno do paletó o velho retrato empoeirado de sua mãe. A mesma imagem que havia desencadeado toda a busca, a mesma face jovem e vibrante que o assombrara por anos. Ele a estendeu, as mãos tremendo ligeiramente. Os olhos da mulher se arregalaram, fixos na imagem. As rugas de sua face pareceram se aprofundar com a tensão do reconhecimento. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Helena! Ela sussurrou, a voz carregada de uma dor e uma saudade antigas, quase inaudível. Mas então seus olhos, idênticos aos do retrato, se ergueram para Arthur, e um lampejo de esperança e descrença cruzou seu semblante. Arthur! Foi o som que escapou de seus lábios, um nome carregado de décadas de amor e perda. O abraço foi inevitável. Um encontro de duas almas separadas pela mentira e pelo tempo. Arthur sentiu o cheiro de sua mãe, um aroma suave que ele não percebia há anos, mas que seu subconsciente guardara. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto, lavando anos de dor, raiva e solidão. Os braços de Helena se apertaram em torno dele, um gesto de amor incondicional que ele havia ansiado por toda a vida. Dona Celeste assistia à cena, as próprias lágrimas escorrendo, um sorriso de pura felicidade iluminando seu rosto cansado. Aquele abraço não era apenas um reencontro de mãe e filho, era a libertação de anos de segredos, a redenção de uma vida de dor, o fim de uma farsa cruel. A verdade finalmente havia encontrado seu lar. As emoções do reencontro se acalmaram, mas a intensidade daquele momento ressoava em cada canto da livraria. Helena, agora como Dona Laura, começou a narrar sua história. Uma saga de sacrifícios e resiliência que comoveu Arthur profundamente. Ela descreveu a dor lancinante de ter que fingir sua própria morte, o pavor de Elias e a necessidade urgente de proteger Arthur de um ambiente tóxico. Contou sobre a fuga, a ajuda de amigos leais, incluindo o fejo vizinho que se tornaria seu companheiro e alívio, e a difícil reconstrução de uma vida em um lugar distante sob uma nova identidade. Sua voz, por vezes embargada, narrava a solidão, a saudade sufocante do filho e a constante esperança de que um dia, de alguma forma, eles pudessem se reencontrar. Ela nunca se casou novamente, dedicando sua vida àquele homem bom que a ajudou e que partiu anos antes, e à livraria, seu refúgio e sua conexão com o mundo. Arthur, por sua vez, compartilhou os vazios de sua própria existência. A solidão da mansão, o peso da fortuna herdada, a frieza que construiu ao redor de si mesmo como um mecanismo de defesa contra a dor e a orfandade imposta. Ele falou sobre os negócios que o engoliram, as parcerias lucrativas, mas também o vazio de cada sucesso que não podia compartilhar com um amor verdadeiro ou uma família. Explicou os pesadelos que o assombravam, a sensação persistente de algo faltando, que agora ele sabia ser a presença dela. Aquele momento era uma catarse para ambos, uma troca de dores e esperanças que selava um novo elo. Com a voz embargada, Arthur fez o convite que ansiava. Mãe, venha morar comigo na mansão. Aquela casa, ela é grande demais para mim sozinho. E agora, sabendo que a senhora está viva, ela parece ainda mais vazia sem a senhora lá. Helena sorriu, um sorriso triste e doce. Meu filho, eu aprecio sua oferta de coração, mas esta livraria, esta vida simples, é tudo o que tenho e tudo o que construí com minhas próprias mãos. É o meu porto seguro, não posso abandoná-la.
mas prometo que nos veremos. E muito! A senhora pode vir me visitar sempre que quiser, e eu irei lá. Seremos uma família de novo. E assim foi. Arthur aceitou a decisão dela, compreendendo que a liberdade e a paz que Helena encontrou eram preciosas demais para serem trocadas. Dona Celeste, que havia testemunhado toda a cena com lágrimas nos olhos, se tornou, a partir daquele dia, uma figura de grande importância para ambos. Ela era a ponte entre os dois, a confidente, a amiga leal que havia desvendado o mistério. Sua perspicácia e sua humanidade tinham sido a chave para desvendar décadas de mentiras. A vida de Arthur se transformou radicalmente. Ele não apenas encontrou sua mãe, mas também uma paz interior e um novo propósito. A mansão, antes um mausoléu de memórias e solidão opulenta, começou a se encher de vida e calor, não pela presença constante de Helena, mas pela certeza reconfortante de que ela estava lá, viva e presente em sua vida. As visitas regulares de Arthur à pequena livraria se tornaram o ponto alto de sua semana, momentos de ternura e conversas profundas que preenchiam o vazio de tantos anos. E a gratidão à Dona Celeste era imensa, ela se tornou uma presença indispensável em suas vidas. A mansão, com sua vasta opulência, aos poucos se tornou um lar, um lugar de reencontros e afeto, um refúgio da frieza do passado. A história termina com Arthur e Helena, compartilhando um momento terno na pequena livraria, lendo um antigo livro juntos, suas mãos levemente entrelaçadas. A luz suave da tarde entrava pela janela, iluminando seus rostos. Era o símbolo de um novo começo, a redenção de um passado doloroso, a prova de que o amor e a verdade sempre encontram seu caminho. A vida de Arthur encontrou um equilíbrio, uma harmonia entre seu mundo de negócios e sua redescoberta família, uma felicidade que ele nunca havia imaginado ser possível. Se você se emocionou com esta jornada de mistério, reencontro e amor incondicional, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Qual momento mais tocou você? Fique ligado para a próxima história intrigante que vamos desvendar juntos.